Continuando a explicação sobre a configuração dentro da janela de exibição de Bíblias, nós temos agora comportamento genérico e opções de exibição paralela. A primeira opção é exibir formatação ou destaques de usuário no texto da Bíblia. Eu vou pressionar OK para a gente mostrar na prática isso aí. Bem aqui eu tenho o botão que faz a mesma função, exibe ou oculta a formatação de usuários para os textos. Como é que eu vou formatar? Eu posso selecionar o versículo, tá? Isso aqui é somente dentro de cada versículo. Eu seleciono e vou bem aqui, ó, e uso tipo pincel do Word. Dou um clique aqui, ó, e posso também marcar os textos dentro do versículo. A outra opção que eu posso fazer é bem aqui, ó, na setinha para baixo. Eu tenho como mudar a cor do texto do versículo, certo? Ó, selecionei e mudo a cor. Outra coisa é colocar negrito, um itálico e as opções de sublinhado, ó, que nós temos. Eu posso mudando a cor, ó, ele vai criar um sublinhado lá, ó. Sublinhado com tracejado e o outro tracejado só que menor. Então aqui eu vou também poder fazer essas configurações dentro do texto de cada versículo, tá ok? Pronto. Para que sejam mostradas essas configurações, eu preciso ativar a exibição de formatação, para que eu possa ver aquilo que eu formatei, ó. Então, se eu desativar, não aparece lá. Quando eu ativo de novo, ele mostra, ok? Beleza, vamos seguindo aqui ainda nas opções. Eu tenho a segunda opção, é roda do mouse, seleciona versículo acima e abaixo, ao invés de rolar o texto. Ok, então vou clicar OK para mostrar aqui dentro. Quando eu giro a rodinha do mouse, ó, ele vai movimentando os versículos, só que os versículos vão sendo selecionados. Então ele move a tela e os versículos lá embaixo, ó, aqui vão sendo selecionados. Se eu desmarcar aquela opção, ao girar com o mouse, ele não seleciona versículo, ele vai somente rolar a tela, ok? Agora na terceira opção, que é pôr em exibição o versículo selecionado ou atual, eu posso posicionar esse versículo na janela de forma centralizada, como neste caso, pôr no centro da tela verticalmente, ou pôr o versículo selecionado no topo da tela, no caso também verticalmente. Vamos dar OK para ver isso na prática? Por exemplo, quando eu digito um versículo lá em cima, João capítulo 8, versículo 10, eu vou pressionar o Enter. Observem que o versículo que foi escolhido, ele vai ser mostrado na parte superior da tela. Se eu mudar isso para pôr no centro da tela, vou dar OK, ó, o versículo automaticamente é posicionado no centro da tela. Eu prefiro esta opção, por quê? Porque quando eu visualizo os versículos, ó, lá na tela no Datashow, por exemplo, é bom a gente ter a noção dos versículos anteriores e dos versículos posteriores, para te ter uma noção de contexto deste versículo. Se eu posicionar na parte superior, ó, o versículo selecionado no topo da tela e der OK, ele vai mostrar lá em cima. Então eu não vou saber o que está escrito nos versículos anteriores. E quando eu posiciono no centro, ó, fica mais fácil. Agora eu já sei quais são os versículos anteriores e quais são os versículos posteriores, para eu ter uma noção de contexto deste versículo. Beleza. Aí bem embaixo eu tenho, quando estiver no modo de pegar, não destacar o versículo atual. Que modo de pegar é esse? Bem aqui, ó, modo pegar. Quando eu clico nele, ó, eu clicando na janela da The Word, em cima de qualquer versículo, ele não vai selecionar o versículo. Eu posso clicar, segurar o mouse e arrastar para cima ou para baixo. Ele não faz seleção de versículo. Se eu escolher ou desativar essa opção, ele vai, ó, quando eu der um clique, ó, ele vai selecionar o texto. Vai fazer a subir e descer a tela, clicando, segurando e arrastando a seta do mouse da esquerda. No entanto, ele vai selecionar o texto. Às vezes eu não quero que aconteça isso, que ele selecione o texto.
ainda mais se eu tiver essa janela sincronizada com outra, que nós aprendemos em vídeos anteriores sobre o sincronizar. Então nós temos aí essa opção, tá bom? Então eu vou deixar marcado para ele não destacar o versículo atual, para eu simplesmente subir ou descer a tela. Agora, bem embaixo, as opções paralelas, essas daqui são referentes à opção lá em cima, comparar. Ele já pode deixar como padrão, e nós já temos um vídeo falando sobre comparar. Ele pode deixar como padrão a comparação em colunas ou em linhas, certo? Colunas ou linhas. Eu vou pressionar OK, bem aqui ele vai mostrar, ó. Está como padrão posicionar no módulo em colunas. Vou dar um clique, ó, mostra em colunas. Se eu mudar para mostrar em linhas, tá? E aplicar, ó, ele vai mudar, mostrando a exibição da comparação bíblica no formato de linhas e não de colunas. E voltando lá, ele pode ainda exibir o cabeçalho flutuante. Que cabeçalho flutuante é esse? Vou dar OK. Quando eu giro a rodinha do mouse, ó, na comparação, e vou verificar que aqui à esquerda ele vai mostrar no formato linha o título das versões. Se eu botar no modo coluna, ó, no modo coluna, ele vai mostrar lá em cima, ó, a exibição da tradução da Bíblia, ok? A exibição da tradução da Bíblia. Vamos dar um ajuste aqui, ó, lá em cima. Se eu voltar e desativar isso aqui, ó, exibir cabeçalho flutuante, vai desaparecer a exibição da tradução da Bíblia. Mas é interessante, é claro, a gente selecionar a opção de exibição. É bom porque caso você tente fazer essa comparação e lá em cima não estiver aparecendo, você já sabe como ativar. Agora embaixo nós temos utilizar uma cor diferente entre linhas alternadas, ó. Como vocês podem observar lá na comparação, ele vai trazer as cores diferentes para versículos, para que eu não me confunda no versículo que eu estou, né? Então, entre um versículo e outro, ele mostra essa tarja que eu posso escolher a cor. Botei amarelinho bem fraquinho aqui, tá bom? Então, para diferenciar os versículos que estão sendo comparados, ok? E nós continuaremos na nossa próxima aula, ainda tem mais coisas interessantes. Aguardo vocês.